Em todos os gêneros do cinema, algumas cenas conseguem capturar a atenção de tal forma que se tornam inesquecíveis e até exigem uma segunda, terceira ou 10ª olhada. Seja por revelarem detalhes escondidos, apresentarem easter eggs sutis ou exibirem momentos de tensão e sensualidade, essas cenas se tornaram as mais pausadas e debatidas pelos fãs. Eu sou o Poké e o vídeo de hoje é Cenas mais pausadas dos filmes. No filme Homem de Ferro 2, lançado em 2010, uma cena em que Tony Stark mostra algumas fotos da personagem Viúva Negra, interpretada pela belíssima Scarlett Johansson, realmente chamou a atenção e fez com que muitos telespectadores pausassem a cena para apreciar os detalhes. Na cena, Tony Stark conversa com sua então assistente, Pepper Potts, enquanto discutem sobre o currículo da Viúva Negra, que estava sendo considerada para a formação dos Vingadores. Ao analisar informações da personagem, algumas fotos aparecem, e uma delas mostra a Viúva Negra apenas de lingerie. Tony, em um gesto provocativo, faz questão de aproximar a foto, e com certeza muitos fãs pausaram a cena para admirar a beleza da atriz. No one speaks Latin, it's a dead language. You can read Latin or... O mais interessante é que enquanto Tony analisa o currículo de Viúva Negra com Pepper, a personagem está lutando e mostrando toda a sua habilidade contra o motorista de Tony, Happy Hogan, em um ringue de luta. Esse contraste entre a análise do currículo e a ação intensa na tela aumenta a tensão da cena e ressalta a dualidade da personagem. No filme Uma Cilada para Roger Rabbit, de 1988, uma cena é considerada por muitos uma das mais pausadas da história do cinema, ao mostrar um incidente envolvendo os personagens principais. A famosa cena mostra a personagem Jessica Rabbit usando um vestido vermelho brilhante quando é jogada para fora de um carro em movimento. Embora a cena seja relativamente curta, é notável por ser uma das primeiras em que Jessica aparece em tela e também pelos detalhes da animação, que eram muito bem feitos para a época. Isso causou curiosidade e deixou a cena popular, especialmente pelo corpo da personagem, que é retratada cheia de curvas e sempre deslumbrante. What are you seeing that guy? He makes me laugh. I'm in this. A cena mostra Jessica tendo seu vestido levantado ao ser arremessada do carro, e muitos espertinhos provavelmente pausaram para ver melhor o que acontece, se é que vocês me entendem. A personagem, criada por Gary K. Wolfe, se tornou um ícone da cultura pop e continua a ser referência em debates sobre a sexualização das personagens femininas na animação. Uma breve polêmica também foi levantada ao redor da cena, já que era discutida uma possível censura. Porém, a cena se manteve intacta até os dias de hoje, muito por se tratar de uma animação e não ter nada de explícito, gerando discussões sobre a linha tênue entre arte e censura. No filme Picardias Estudantis, lançado em 1982, há uma cena famosa em que a personagem Linda Barrett, interpretada pela atriz Phoebe Cates, aparece de forma bastante ousada, fazendo muitos marmanjos pausarem a cena repetidamente. Na cena, alguns amigos estão curtindo uma piscina, até que um jovem chamado Brad chega e cumprimenta a todos. Ao olhar para Linda, ele se encanta e fica deslumbrado. Ele entra para casa e da janela começa a sonhar acordado em uma espécie de fantasia, na qual Linda sai da piscina, se vira para ele, o elogia e simplesmente tira a parte de cima do biquíni e mostrando tudo. Para a época em que os jovens não tinham acesso a conteúdo digital, essa cena foi verdadeiramente impressionante e, claro, se tornou muito comentada. O filme, dirigido por Amy Heckerling e baseado no livro de Cameron Crowe, aborda as experiências e dilemas adolescentes com temas como amadurecimento, sexualidade e vida escolar, e por isso, há uma linguagem mais vulgar e uma abordagem mais ousada, refletindo as inquietações da juventude dos anos 80.
No filme Sinais, de 2002, uma cena em que um extraterrestre aparece no Brasil é uma das mais tensas e icônicas do filme, que por passar rapidamente, fez com que muitos telespectadores pausassem para ver melhor aquele ser de outro mundo. Na cena, o personagem Meryl Hess, interpretado pelo grande ator Joaquin Phoenix, está assistindo a uma reportagem de TV em que crianças brasileiras filmaram uma criatura alienígena durante uma festa de aniversário. O vídeo amador mostra o ser passando rapidamente entre os becos de uma vila e sua aparência é assustadora. Uma figura alta e magra com pele esverdeada e olhos grandes. Como mencionado no registro, o ser passa muito rápido e por isso muitos preferiram colocar a cena em câmera lenta ou pausá-la para enxergar melhor, tornando a cena famosa. O personagem Meryl reage de forma impactante e a cena aumenta a tensão e o suspense do filme ao trazer o primeiro vislumbre claro de um extraterrestre, reforçando o clima de que a Terra estava realmente sendo invadida. A habilidade do diretor M. Night Shyamalan em criar suspense e mistério é uma marca registrada, e essa cena é um excelente exemplo de como pequenos detalhes podem gerar grande impacto. A icônica cena da cruzada de pernas de Sharon Stone no filme Instinto Selvagem, de 1992, é uma das mais controversas e discutidas na história do cinema, que também levou muitos safadinhos a pausarem no exato momento em que a situação ocorre. No filme, Stone interpreta Catherine Trammell, uma escritora de romances policiais e principal suspeita em um caso de assassinato investigado pelo detetive Nick Curran, vivido por Michael Douglas. Durante a cena, Trammell é interrogada pela polícia em uma sala com vários detetives. Ao longo do interrogatório, ela se mantém fria e provocante, controlando a situação ao sugerir seu poder de sedução e manipulação. Em certo momento, ela descruza e cruza as pernas sem estar usando roupa íntima por baixo, deixando tudo à mostra por alguns segundos. A cena é filmada de maneira a captar a reação dos policiais, demonstrando o controle psicológico de Catherine sobre eles. A inclusão dessa cena foi polêmica e teve um grande impacto, tornando Sharon Stone um símbolo sexual. Mais tarde, Stone revelou que a cena foi filmada sem que ela soubesse exatamente como seria editada, gerando discussões sobre consentimento e permissão no set de filmagens. Essa cena desafiou os padrões de nudez no cinema e levantou questões sobre a objetificação feminina na indústria. No filme Garota Exemplar, dirigido por David Fincher e lançado em 2014, há uma cena em que o personagem de Ben Affleck, Nick Dean, aparece brevemente nu, e muitas pessoas relataram ter pausado a cena no exato momento. A cena ocorre durante um momento tenso, enquanto Nick toma banho e lida com a crescente pressão do caso de desaparecimento de sua esposa, Amy. Ele anda pelo apartamento sem roupa enquanto a câmera o acompanha, e é nesse momento que sua região íntima é exibida brevemente, deixando claro que ele está pelado. A cena foi muito comentada e diversas pessoas curiosas relataram ter pausado. O ator, que sempre se destacou como galã, impressionou muitas fãs com o momento. Ben Affleck mencionou em entrevistas que a nudez foi intencional para manter a autenticidade do momento e do estilo do diretor, que buscava um retrato realista e cru dos personagens. Embora a exposição seja rápida e sutil, chamou a atenção da mídia e do público, adicionando uma camada de vulnerabilidade ao personagem de Nick. No filme Lobo de Wall Street, dirigido por Martin Scorsese e lançado em 2013, Margot Robbie interpreta Naomi LaPaglia, esposa do personagem principal, Jordan Belfort, vivido por Leonardo DiCaprio. Uma cena bem ousada fez muitos marmanjos arrancarem suspiros. Na cena em questão, uma das mais comentadas do filme, Naomi usa sua sensualidade para manipular Jordan, aparecendo em um quarto vestindo apenas um vestido curto e revelador. Em um momento específico, ela se posiciona de modo provocante e deliberadamente afasta as pernas, mas tapa suas partes íntimas com a mão de maneira provocativa, impedindo a aproximação de Jordan e lembrando que ali havia uma câmera de segurança.
Margot Robbie falou em entrevista sobre a importância de assumir a confiança de Naomi nessa cena, afirmando que sua personagem usa a sexualidade para manipular e obter controle. Essa cena não só impactou a narrativa, mas também se tornou um marco da sexualidade feminina no cinema contemporâneo. No filme Homem de Ferro, de 2008, uma aparição em forma de easter egg fez com que muitas pessoas pausassem e analisassem a cena para realmente ver se era verdade o que estavam vendo. Afinal, aquela simples aparição poderia significar muito e de fato significou. Na cena em que enquanto Tony Stark faz uma espécie de manutenção em sua armadura com a ajuda de alguns braços robóticos, o escudo do Capitão América aparece ao fundo, em cima da bancada do laboratório. Na época, o Capitão América ainda não havia aparecido nos cinemas, já que o filme do Homem de Ferro foi o ponto de partida para o universo cinematográfico da Marvel, e por isso, o momento foi pausado diversas vezes, deixando muitos fãs eufóricos. Trate de não mover-se, por favor. Embora o escudo apareça apenas parcialmente e sem destaque, esse detalhe foi uma cena intencional para os fãs, sugerindo a conexão com o universo dos Vingadores, que ainda estava em construção. Essa aparição foi um dos primeiros easter eggs que indicavam os planos da Marvel para juntar seus heróis em futuros filmes, solidificando a popularidade das conexões entre os filmes da franquia. No filme O Homem Sem Sombra, dirigido por Paul Verhoeven e lançado em 2000, a atriz Rhona Mitra protagonizou uma das cenas mais chamativas e, digamos, ousadas, que fizeram muitos espertinhos pausarem naquele exato momento. Mitra interpreta uma vizinha do protagonista, Dr. Sebastian Kane, interpretado por Kevin Bacon, um cientista que desenvolve um soro de invisibilidade. Em uma cena, Sebastian, já invisível e cada vez mais perturbado pela falta de moralidade que o anonimato lhe proporciona, espiona a personagem de Rhona Mitra enquanto ela está em sua casa, em um momento íntimo na qual utiliza alguns cremes corporais em sua pele, sem perceber a presença de Sebastian. A cena é tensa, refletindo o tom sombrio e perturbador do filme, que explora o lado sinistro de uma pessoa que se torna invisível e se sente liberada de qualquer consequência ética. A nudez de Mitra foi utilizada para reforçar o desejo estranho e a degradação moral do personagem principal, levantando questões sobre voyeurismo e consentimento. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falou e tchau.